Filme Rosário. Rosário é um filme de terror sobrenatural de 2025, estrelado por Felipe Vargas e estrelado por Esmeralda Tobias. A trama se desenrola em uma única noite, quando a protagonista Rosário Fuentes, uma empresária de sucesso, precisa retornar ao antigo apartamento de sua avó, com quem tinha um relacionamento distante, após receber a notícia de seu falecimento inesperado. A situação se complica quando uma forte nevasca isola Rosário no local, forçando-a a passar a noite com o corpo da avó enquanto aguarda a chegada da ambulância. Cercada por vizinhos estranhos e um silêncio cada vez mais perturbador, Rosário logo percebe que algo maligno e ancestral habita naquele local. Ao investigar o apartamento em busca de respostas, Rosário descobre uma câmera oculta cheia de artefatos ocultistas e objetos pessoais macabros ligados a rituais sombrios e geracionais. Ela encontra livros antigos que sugerem que sua avó Griselda era uma praticante de Balo Maiobi, uma religião afro-cubana que envolve sacrifícios e pactos espirituais. Conforme ocorrências sobrenaturais sinistras começam a atormentá-la, Rosário é confrontada com a possibilidade de sua avó ter lançado uma maldição sobre ela, talvez como vingança por anos de afastamento ou por escolhas familiares passadas. O filme explora temas como o trauma familiar, os sacrifícios geracionais e a busca pela identidade em meio a tradições culturais complexas e por vezes assustadoras. Rosário se vê forçada a mergulhar nos segredos enterrados de sua família e a confrontar a verdade sobre as escolhas de seus antepassados, para proteger não apenas sua própria vida, mas também sua alma. Ela precisa desvendar a natureza da maldição e encontrar uma maneira de quebrá-la, o que a leva a realizar rituais que envolvem sacrifício e confrontos espirituais intensos. O final do filme é ambíguo para alguns espectadores, com Rosário aparentemente tendo alcançado um certo nível de resolução em sua vida profissional, ajudando pessoas com dificuldades financeiras. No entanto, um desfecho sombrio sugere que a maldição pode persistir ou que ela se tornou um receptáculo para a entidade maligna. Pontos chaves do filme: protagonista: Rosário Fuentes, uma mulher de sucesso desconectada de suas raízes familiares. Cenário: um antigo apartamento isolado por uma nevasca. Elemento sobrenatural: rituais de
Palo Mayombe, entidades demoníacas e maldições geracionais. Temas: trauma familiar, sacrifício, entidade cultural, legado, o custo do sonho americano. Visual: o filme é descrito como tendo uma atmosfera sombria e, em alguns momentos, com elementos de body horror. Rosário busca misturar elementos de terror sobrenatural com drama familiar, explorando a complexidade das relações e o peso do passado em relação às gerações futuras. Personagens do filme Rosário, 2025. O filme Rosário se concentra em poucos personagens, mas cada um desempenha um papel crucial no desenrolar da trama e na jornada da protagonista. Rosário Fuentes. A protagonista, interpretada por Emeralde Tobia, é uma empresária de sucesso que vive uma vida moderna e aparentemente desconectada de suas raízes familiares. Ela representa a dualidade entre o sucesso no mundo contemporâneo e a herança cultural e espiritual de sua família. Sua jornada no filme é marcada pela necessidade de confrontar um passado que ela tentou ignorar, descobrindo segredos sombrios sobre sua avó e os rituais que a ligam a uma maldição ancestral. Rosário é forçada a uma transformação radical, enfrentando seus medos mais profundos para sobreviver. Griselda Fuentes. A avó de Rosário, Griselda, é uma figura enigmática e central para a trama, mesmo que apareça principalmente em flashbacks e através de objetos e documentos deixados em seu apartamento. Ela é apresentada como uma praticante de Palo Mayombe, uma religião afro-cubana que envolve rituais complexos e por vezes macabros. Acredita-se que Griselda tenha lançado a maldição que assombra Rosário, possivelmente como um reflexo de suas próprias lutas ou como um ato de vingança pela distância de sua neta. Sua presença, embora ausente fisicamente, é sentida de forma poderosa e aterrorizante ao longo do filme. Vizinhos. O filme também apresenta um elenco de vizinhos peculiares que circulam o apartamento de Griselda. Eles funcionam como elementos de suspense e mistério, com suas interações sendo ambíguas. Alguns podem parecer prestativos, enquanto outros exalam uma aura sinistra, aumentando a sensação de isolamento e perigo de Rosário. Esses personagens secundários contribuem para a atmosfera opressora, sugerindo que o mal que assola Rosário pode ter raízes mais profundas na comunidade ou no próprio prédio. A interação entre esses personagens, especialmente o conflito interno e externo de Rosário, impulsiona a narrativa de horror e suspense do filme. O ambiente opressor de Rosário. O ambiente do filme Rosário
é um elemento crucial para construir a atmosfera de terror e suspense. Ele funciona como um personagem em si, sufocando a protagonista e intensificando a sensação de perigo iminente. O apartamento isolado. O palco principal da história é o antigo apartamento da avó de Rosário. Este espaço é descrito como carregado de história e segredos. A ambientação é deliberadamente claustrofóbica, com corredores estreitos, mobília antiga e um senso palpável de abandono e decadência. A escuridão e as sombras parecem se adensar e a cada canto do apartamento esconde potenciais ameaças. Nevasca implacável. Um fator determinante para o isolamento e a opressão é a intensa nevasca que assola a cidade. Essa condição climática extrema não apenas prende Rosário ao apartamento, mas também cria uma barreira física e psicológica entre ela e o mundo exterior. O silêncio da nevasca. Contrastando com os ruídos perturbadores vindo de dentro do apartamento, aumenta a tensão. A nevasca simboliza a incapacidade de escapar e a crescente sensação de estar presa em uma teia de horror. Atmosfera sobrenatural. Além do cenário físico, o ambiente é impregnado por uma aura sobrenatural. Elementos como artefatos ocultistas, livros antigos e a própria energia dos rituais de Palo Mayombe, criando uma atmosfera densa e aterrorizante. A presença de entidades malignas se manifesta através de fenômenos inexplicáveis, como sussurros, aparições fugazes e mudanças abruptas na temperatura e na iluminação, tornando o espaço físico um reflexo do tormento espiritual da protagonista. O legado familiar no espaço. O apartamento não é apenas um local físico, mas também a manifestação do legado familiar e cultural de Rosário. Cada objeto, cada rachadura na parede parece contar uma história de gerações passadas, de rituais e de segredos. Essa conexão intrínseca entre o espaço e a história familiar amplifica o impacto da maldição, pois Rosário se vê forçada a confrontar seu passado em um ambiente que o representa de forma visceral. Em resumo, o ambiente de Rosário é projetado para ser um catalisador do medo, onde o isolamento físico, a opressão psicológica e a energia sobrenatural se combinam para criar uma experiência imersiva e aterrorizante para a protagonista e para o espectador.
Críticas ao filme Rosário 2025. As críticas ao filme Rosário, em seu lançamento em 2025, são variadas, refletindo diferentes percepções sobre sua abordagem ao terror, sua narrativa e seus elementos culturais. Pontos positivos frequentes: atmosfera e tensão. Muitos críticos elogiam a capacidade do filme em criar uma atmosfera opressora e tensa. A claustrofobia do apartamento, combinada com a nevasca isolante, é frequentemente citada como um ponto forte na construção do suspense. Desempenho de Emerald Toubia. A atuação de Emerald Toubia como Rosário Fuentes é geralmente destacada. Sua interpretação da jornada de terror e autodescoberta da personagem é vista como convincente e capaz de prender a atenção do público. Abordagem cultural. A exploração do Palo Mayombe e das tradições afro-cubanas, embora delicada, é reconhecida por alguns como um elemento interessante e original no gênero de terror, adicionando uma camada de profundidade cultural. Visual e estética. A direção de arte e a cinematografia são frequentemente elogiadas por criarem um visual sombrio e perturbador, que complementa a temática do filme. Críticas comuns. Ritmo lento. Uma crítica recorrente é o ritmo do filme, especialmente em sua primeira metade. Alguns críticos sentiram que a narrativa demorou a engrenar, com longos períodos focados na atmosfera que poderiam ter sido mais dinâmicos. Clichês do gênero. Apesar de tentar inovar, Rosário é criticado por cair em alguns clichês do terror sobrenatural, como sustos previsíveis e um arco narrativo que, para alguns, não se distancia o suficiente de outros filmes do gênero. Desenvolvimento de personagens secundários. A superficialidade de alguns personagens secundários, como os vizinhos, é apontada como uma oportunidade perdida. Eles poderiam ter contribuído mais para a trama ou para a ambientação. Exploração da cultura e religião. Embora a abordagem cultural seja um ponto positivo para alguns, outros críticos sentiram que a representação do Palo Mayombe poderia ter sido mais aprofundada ou delicada, temendo que o filme pudesse cair em estereótipos ou sensacionalismo. Final ambíguo. O final, deliberadamente ambíguo para alguns, foi visto por outros como insatisfatório ou confuso, deixando pontas soltas demais ou não oferecendo um fechamento claro para a jornada de Rosário. Em suma, Rosário divide opiniões, sendo elogiado por sua atmosfera, atuação principal e tentativa de originalidade, mas criticado por seu ritmo, uso de clichês e a forma como aborda certos elementos culturais. Você gostaria de saber mais sobre algum aspecto específico das críticas, ou sobre como o filme foi recebido pelo público em geral? A trilha sonora de Rosário, amplificando o horror e a tensão. A trilha sonora de Rosário desempenha um papel fundamental na construção da atmosfera aterrorizante e na intensificação da experiência do espectador. Ela é projetada para amplificar os sentimentos de medo, suspense e desorientação que a protagonista Rosário vivencia. Elementos musicais-chave. Atmosfera sombria e dissonante. A música frequentemente utiliza sons dissonantes, ruídos industriais e texturas sonoras perturbadoras. Esses elementos criam uma sensação de desconforto e prenunciam o perigo, muitas vezes acompanhando os momentos de maior tensão e atividade sobrenatural. Uso de percussão e ritmos ancestrais. Em sintonia com a temática do Palo Mayombe, a trilha sonora pode incorporar ritmos tribais e percussão intensa. Esses sons evocam uma sensação de ancestralidade, de rituais sombrios e de forças primordiais em ação, adicionando uma camada cultural e espiritual à experiência auditiva. Silêncios estratégicos. Tão importante quanto a música é o uso estratégico do silêncio. Os momentos de silêncio absoluto, especialmente em contraste com ruídos abruptos e assustadores, aumentam o suspense e a expectativa,
tornando os sustos mais eficazes. Temas melódicos sutilmente assustadores. Embora o foco seja na atmosfera, pode haver temas melódicos sutis, muitas vezes tocados em instrumentos com sonoridades etéreas ou melancólicas. Esses temas podem evocar a tragédia familiar ou a dor subjacente da maldição. Sonorização do sobrenatural. Efeitos sonoros inovadores e perturbadores são utilizados para dar vida às manifestações sobrenaturais. Sussurros, estalos, arranhões e outros ruídos anormais são cuidadosamente integrados à trilha sonora para aumentar o realismo e o impacto do horror. Impacto na narrativa. A trilha sonora de Rosário não é apenas um acompanhamento, mas uma ferramenta narrativa ativa. Ela intensifica a atenção, mantém o espectador em constante estado de alerta. Sublinha o isolamento, acompanha a sensação de solidão e desespero de Rosário. Evoca o medo, cria uma paisagem sonora que ativa as reações primordiais de medo. Reforça a temática cultural, traz à tona elementos das práticas espirituais exploradas no filme. Em resumo, a trilha sonora de Rosário é uma peça essencial na construção do horror, utilizando uma combinação de sons dissonantes, ritmos ancestrais e silêncios estratégicos para imergir o público na experiência aterrorizante da protagonista. Você gostaria de saber sobre algum aspecto específico da trilha sonora, como os compositores, ou exemplos de como ela é usada em cenas particulares? Porque assistir a Rosário? Se você busca um filme que vá além do susto fácil e mergulhe em temas mais profundos, Rosário pode ser uma excelente pedida. Aqui estão alguns motivos para você dar uma chance a este filme. A atmosfera de suspense e terror psicológico. Rosário se destaca pela construção de uma atmosfera opressora e claustrofóbica, através do cenário isolado por uma nevasca e do antigo apartamento carregado de segredos. O filme te prende em uma teia de suspense que trabalha o medo de forma mais sutil e psicológica. Se você aprecia filmes que criam tensão gradualmente e te deixam apreensivos, Rosário oferece essa experiência. Uma performance central forte. A atuação de Esmeralda e Tobia como Rosário Fuentes é um dos pilares do filme. Ela entrega uma performance convincente da jornada de uma mulher que é forçada a confrontar seus medos mais profundos e um passado sombrio. Acompanha sua luta pela sobrevivência e sua transformação é um dos grandes atrativos. Exploração cultural e temas profundos. Para além do terror, Rosário se aventura a explorar temas como trauma familiar, legado cultural e o peso das escolhas geracionais. A incorporação de elementos do Paulo Maiobi adiciona uma camada única e intrigante, afastando o filme da narrativa de terror mais genéricas. Se você gosta de filmes que provocam reflexões sobre a identidade e herança, Rosário pode te surpreender. Filme Rosário. Rosário é um filme de terror sobrenatural de 2025, estrelado por Felipe Vargas e estrelado por Esmeralda Tobia. A trama se desenrola em uma única noite, quando a protagonista Rosário Fuentes, uma empresária de sucesso,
precisa retornar ao antigo apartamento de sua avó, com quem tinha um relacionamento distante, após receber a notícia de seu falecimento inesperado. A situação se complica quando uma forte nevasca isola Rosário no local, forçando-a a passar a noite com o corpo da avó enquanto aguarda a chegada da ambulância. Cercada por vizinhos estranhos e um silêncio cada vez mais perturbador, Rosário logo percebe que algo maligno e ancestral habita naquele local. Ao investigar o apartamento em busca de respostas, Rosário descobre uma câmera oculta cheia de artefatos ocultistas e objetos pessoais macabros ligados a rituais sombrios e geracionais. Ela encontra livros antigos que sugerem que sua avó, Griselda, era uma praticante de Balo Maiobi, uma religião afro-cubana que envolve sacrifícios e pactos espirituais. Conforme ocorrências sobrenaturais sinistras começam a atormentá-la, Rosário é confrontada com a possibilidade de sua avó ter lançado uma maldição sobre ela, talvez como vingança por anos de afastamento ou por escolhas familiares passadas. O filme explora temas como o trauma familiar, os sacrifícios geracionais e a busca pela identidade em meio a tradições culturais complexas e por vezes assustadoras. Rosário se vê forçada a mergulhar nos segredos enterrados de sua família e a confrontar a verdade sobre as escolhas de seus antepassados, para proteger não apenas sua própria vida, mas também sua alma. Ela precisa desvendar a natureza da maldição e encontrar uma maneira de quebrá-la, o que a leva a realizar rituais que envolvem sacrifício e confrontos espirituais intensos. O final do filme é ambíguo para alguns espectadores, com Rosário aparentemente tendo alcançado um certo nível de resolução em sua vida profissional, ajudando pessoas com dificuldades financeiras. No entanto, um desfecho sombrio sugere que a maldição pode persistir ou que ela se tornou um receptáculo para a entidade maligna. Pontos chaves do filme. Protagonista: Rosário Fuentes, uma mulher de sucesso desconectada de suas raízes familiares. Cenário: um antigo apartamento isolado por uma nevasca. Elemento sobrenatural: rituais de Palo Mayombe, entidades demoníacas e maldições geracionais. Temas: trauma familiar, sacrifício, entidade cultural, legado, o custo do sonho americano. Visual:
O filme é descrito como tendo uma atmosfera sombria e, em alguns momentos, com elementos de body horror. Rosário busca misturar elementos de terror sobrenatural com drama familiar, explorando a complexidade das relações e o peso do passado em relação às gerações futuras. Personagens do filme Rosário, 2025. O filme Rosário se concentra em poucos personagens, mas cada um desempenha um papel crucial no desenrolar da trama e na jornada da protagonista. Rosário Fuentes. A protagonista, interpretada por Emeralde Tobia, é uma empresária de sucesso que vive uma vida moderna e aparentemente desconectada de suas raízes familiares. Ela representa a dualidade entre o sucesso no mundo contemporâneo e a herança cultural e espiritual de sua família. Sua jornada no filme é marcada pela necessidade de confrontar um passado que ela tentou ignorar, descobrindo segredos sombrios sobre sua avó e os rituais que a ligam a uma maldição ancestral. Rosário é forçada a uma transformação radical, enfrentando seus medos mais profundos para sobreviver. Griselda Fuentes. A avó de Rosário, Griselda, é uma figura enigmática e central para a trama, mesmo que apareça principalmente em flashbacks e através de objetos e documentos deixados em seu apartamento. Ela é apresentada como uma praticante de Palo Mayombe, uma religião afro-cubana que envolve rituais complexos e por vezes macabros. Acredita-se que Griselda tenha lançado a maldição que assombra Rosário, possivelmente como um reflexo de suas próprias lutas ou como um ato de vingança pela distância de sua neta. Sua presença, embora ausente fisicamente, é sentida de forma poderosa e aterrorizante ao longo do filme. Vizinhos. O filme também apresenta um elenco de vizinhos peculiares que circulam o apartamento de Griselda. Eles funcionam como elementos de suspense e mistério, com suas interações sendo ambíguas. Alguns podem parecer prestativos, enquanto outros exalam uma aura sinistra, aumentando a sensação de isolamento e perigo de Rosário. Esses personagens secundários contribuem para a atmosfera opressora, sugerindo que o mal que assola Rosário pode ter raízes mais profundas na comunidade ou no próprio prédio. A interação entre esses personagens, especialmente o conflito interno e externo de Rosário, impulsiona a narrativa de horror e suspense do filme. O ambiente opressor de Rosário. O ambiente do filme Rosário é um elemento crucial para construir a atmosfera de terror e suspense. Ele funciona como um personagem em si, sufocando a protagonista e intensificando a sensação de perigo iminente. O apartamento isolado. O palco principal da história é o antigo apartamento da avó de Rosário.
Este espaço é descrito como carregado de história e segredos. A ambientação é deliberadamente claustrofóbica, com corredores estreitos, mobília antiga e um senso palpável de abandono e decadência. A escuridão e as sombras parecem se adensar e a cada canto do apartamento esconde potenciais ameaças. Nevasca implacável. Um fator determinante para o isolamento e a opressão é a intensa nevasca que assola a cidade. Essa condição climática extrema não apenas prende Rosário ao apartamento, mas também cria uma barreira física e psicológica entre ela e o mundo exterior. O silêncio da nevasca. Contrastando com os ruídos perturbadores vindo de dentro do apartamento, aumenta a tensão. A nevasca simboliza a incapacidade de escapar e a crescente sensação de estar presa em uma teia de horror. Atmosfera sobrenatural. Além do cenário físico, o ambiente é impregnado por uma aura sobrenatural. Elementos como artefatos ocultistas, livros antigos e a própria energia dos rituais de Palo Mayombe, criando uma atmosfera densa e aterrorizante. A presença de entidades malignas se manifesta através de fenômenos inexplicáveis, como sussurros, aparições fugazes e mudanças abruptas na temperatura e na iluminação, tornando o espaço físico um reflexo do tormento espiritual da protagonista. O legado familiar no espaço. O apartamento não é apenas um local físico, mas também a manifestação do legado familiar e cultural de Rosário. Cada objeto, cada rachadura na parede parece contar uma história de gerações passadas, de rituais e de segredos. Essa conexão intrínseca entre o espaço e a história familiar amplifica o impacto da maldição, pois Rosário se vê forçada a confrontar seu passado em um ambiente que o representa de forma visceral. Em resumo, o ambiente de Rosário é projetado para ser um catalisador do medo, onde o isolamento físico, a opressão psicológica e a energia sobrenatural se combinam para criar uma experiência imersiva e aterrorizante para a protagonista e para o espectador.
Críticas ao filme Rosário 2025. As críticas ao filme Rosário, em seu lançamento em 2025, são variadas, refletindo diferentes percepções sobre sua abordagem ao terror, sua narrativa e seus elementos culturais. Pontos positivos frequentes: atmosfera e tensão. Muitos críticos elogiam a capacidade do filme em criar uma atmosfera opressora e tensa. A claustrofobia do apartamento, combinada com a nevasca isolante, é frequentemente citada como um ponto forte na construção do suspense. Desempenho de Emerald Toubia. A atuação de Emerald Toubia como Rosário Fuentes é geralmente destacada. Sua interpretação da jornada de terror e autodescoberta da personagem é vista como convincente e capaz de prender a atenção do público. Abordagem cultural. A exploração do Palo Mayombe e das tradições afro-cubanas, embora delicada, é reconhecida por alguns como um elemento interessante e original no gênero de terror, adicionando uma camada de profundidade cultural. Visual e estética. A direção de arte e a cinematografia são frequentemente elogiadas por criarem um visual sombrio e perturbador, que complementa a temática do filme. Críticas comuns. Ritmo lento. Uma crítica recorrente é o ritmo do filme, especialmente em sua primeira metade. Alguns críticos sentiram que a narrativa demorou a engrenar, com longos períodos focados na atmosfera que poderiam ter sido mais dinâmicos. Clichês do gênero. Apesar de tentar inovar, Rosário é criticado por cair em alguns clichês do terror sobrenatural, como sustos previsíveis e um arco narrativo que, para alguns, não se distancia o suficiente de outros filmes do gênero. Desenvolvimento de personagens secundários. A superficialidade de alguns personagens secundários, como os vizinhos, é apontada como uma oportunidade perdida. Eles poderiam ter contribuído mais para a trama ou para a ambientação. Exploração da cultura e religião. Embora a abordagem cultural seja um ponto positivo para alguns, outros críticos sentiram que a representação do Palo Mayombe poderia ter sido mais aprofundada ou delicada, temendo que o filme pudesse cair em estereótipos ou sensacionalismo. Final ambíguo. O final, deliberadamente ambíguo para alguns, foi visto por outros como insatisfatório ou confuso, deixando pontas soltas demais ou não oferecendo um fechamento claro para a jornada de Rosário. Em suma, Rosário divide opiniões, sendo elogiado por sua atmosfera, atuação principal e tentativa de originalidade, mas criticado por seu ritmo, uso de clichês e a forma como aborda certos elementos culturais. Você gostaria de saber mais sobre algum aspecto específico das críticas, ou sobre como o filme foi recebido pelo público em geral? A trilha sonora de Rosário, amplificando o horror e a tensão. A trilha sonora de Rosário desempenha um papel fundamental na construção da atmosfera aterrorizante e na intensificação da experiência do espectador. Ela é projetada para amplificar os sentimentos de medo, suspense e desorientação que a protagonista Rosário vivencia. Elementos musicais-chave. Atmosfera sombria e dissonante. A música frequentemente utiliza sons dissonantes, ruídos industriais e texturas sonoras perturbadoras. Esses elementos criam uma sensação de desconforto e prenunciam o perigo, muitas vezes acompanhando os momentos de maior tensão e atividade sobrenatural. Uso de percussão e ritmos ancestrais. Em sintonia com a temática do Palo Mayombe, a trilha sonora pode incorporar ritmos tribais e percussão intensa. Esses sons evocam uma sensação de ancestralidade, de rituais sombrios e de forças primordiais em ação, adicionando uma camada cultural e espiritual à experiência auditiva. Silêncios estratégicos. Tão importante quanto a música é o uso estratégico do silêncio. Os momentos de silêncio absoluto, especialmente em contraste com ruídos abruptos e assustadores, aumentam o suspense e a expectativa,
tornando os sustos mais eficazes. Temas melódicos sutilmente assustadores. Embora o foco seja na atmosfera, pode haver temas melódicos sutis, muitas vezes tocados em instrumentos com sonoridades etéreas ou melancólicas. Esses temas podem evocar a tragédia familiar ou a dor subjacente da maldição. Sonorização do sobrenatural. Efeitos sonoros inovadores e perturbadores são utilizados para dar vida às manifestações sobrenaturais. Sussurros, estalos, arranhões e outros ruídos anormais são cuidadosamente integrados à trilha sonora para aumentar o realismo e o impacto do horror. Impacto na narrativa. A trilha sonora de Rosário não é apenas um acompanhamento, mas uma ferramenta narrativa ativa. Ela intensifica a atenção, mantém o espectador em constante estado de alerta. Sublinha o isolamento, acompanha a sensação de solidão e desespero de Rosário. Evoca o medo, cria uma paisagem sonora que ativa as reações primordiais de medo. Reforça a temática cultural, traz à tona elementos das práticas espirituais exploradas no filme. Em resumo, a trilha sonora de Rosário é uma peça essencial na construção do horror, utilizando uma combinação de sons dissonantes, ritmos ancestrais e silêncios estratégicos para imergir o público na experiência aterrorizante da protagonista. Você gostaria de saber sobre algum aspecto específico da trilha sonora, como os compositores, ou exemplos de como ela é usada em cenas particulares? Porque assistir a Rosário? Se você busca um filme que vá além do susto fácil e mergulhe em temas mais profundos, Rosário pode ser uma excelente pedida. Aqui estão alguns motivos para você dar uma chance a este filme. A atmosfera de suspense e terror psicológico. Rosário se destaca pela construção de uma atmosfera opressora e claustrofóbica, através do cenário isolado por uma nevasca e do antigo apartamento carregado de segredos. O filme te prende em uma teia de suspense que trabalha o medo de forma mais sutil e psicológica. Se você aprecia filmes que criam tensão gradualmente e te deixam apreensivos, Rosário oferece essa experiência. Uma performance central forte. A atuação de Esmeralda e Tobia como Rosário Fuentes é um dos pilares do filme. Ela entrega uma performance convincente da jornada de uma mulher que é forçada a confrontar seus medos mais profundos e um passado sombrio. Acompanha sua luta pela sobrevivência e sua transformação é um dos grandes atrativos. Exploração cultural e temas profundos. Para além do terror, Rosário se aventura a explorar temas como trauma familiar, legado cultural e o peso das escolhas geracionais. A incorporação de elementos do Paulo Maiobi adiciona uma camada única e intrigante, afastando o filme da narrativa de terror mais genéricas. Se você gosta de filmes que provocam reflexões sobre a identidade e herança, Rosário pode te surpreender. Filme Rosário. Rosário é um filme de terror sobrenatural de 2025, estrelado por Felipe Vargas e estrelado por Esmeralda Tobia. A trama se desenrola em uma única noite, quando a protagonista Rosário Fuentes, uma empresária de sucesso,
precisa retornar ao antigo apartamento de sua avó, com quem tinha um relacionamento distante, após receber a notícia de seu falecimento inesperado. A situação se complica quando uma forte nevasca isola Rosário no local, forçando-a a passar a noite com o corpo da avó enquanto aguarda a chegada da ambulância. Cercada por vizinhos estranhos e um silêncio cada vez mais perturbador, Rosário logo percebe que algo maligno e ancestral habita naquele local. Ao investigar o apartamento em busca de respostas, Rosário descobre uma câmera oculta cheia de artefatos ocultistas e objetos pessoais macabros ligados a rituais sombrios e geracionais. Ela encontra livros antigos que sugerem que sua avó, Griselda, era uma praticante de Balo Maiobi, uma religião afro-cubana que envolve sacrifícios e pactos espirituais. Conforme ocorrências sobrenaturais sinistras começam a atormentá-la, Rosário é confrontada com a possibilidade de sua avó ter lançado uma maldição sobre ela, talvez como vingança por anos de afastamento ou por escolhas familiares passadas. O filme explora temas como o trauma familiar, os sacrifícios geracionais e a busca pela identidade em meio a tradições culturais complexas e por vezes assustadoras. Rosário se vê forçada a mergulhar nos segredos enterrados de sua família e a confrontar a verdade sobre as escolhas de seus antepassados, para proteger não apenas sua própria vida, mas também sua alma. Ela precisa desvendar a natureza da maldição e encontrar uma maneira de quebrá-la, o que a leva a realizar rituais que envolvem sacrifício e confrontos espirituais intensos. O final do filme é ambíguo para alguns espectadores, com Rosário aparentemente tendo alcançado um certo nível de resolução em sua vida profissional, ajudando pessoas com dificuldades financeiras. No entanto, um desfecho sombrio sugere que a maldição pode persistir ou que ela se tornou um receptáculo para a entidade maligna. Pontos chaves do filme. Protagonista: Rosário Fuentes, uma mulher de sucesso desconectada de suas raízes familiares. Cenário: um antigo apartamento isolado por uma nevasca. Elemento sobrenatural: rituais de Palo Mayombe, entidades demoníacas e maldições geracionais. Temas: trauma familiar, sacrifício, entidade cultural, legado, o custo do sonho americano. Visual:
O filme é descrito como tendo uma atmosfera sombria e, em alguns momentos, com elementos de body horror. Rosário busca misturar elementos de terror sobrenatural com drama familiar, explorando a complexidade das relações e o peso do passado em relação às gerações futuras. Personagens do filme Rosário, 2025. O filme Rosário se concentra em poucos personagens, mas cada um desempenha um papel crucial no desenrolar da trama e na jornada da protagonista. Rosário Fuentes. A protagonista, interpretada por Emeralde Tobia, é uma empresária de sucesso que vive uma vida moderna e aparentemente desconectada de suas raízes familiares. Ela representa a dualidade entre o sucesso no mundo contemporâneo e a herança cultural e espiritual de sua família. Sua jornada no filme é marcada pela necessidade de confrontar um passado que ela tentou ignorar, descobrindo segredos sombrios sobre sua avó e os rituais que a ligam a uma maldição ancestral. Rosário é forçada a uma transformação radical, enfrentando seus medos mais profundos para sobreviver. Griselda Fuentes. A avó de Rosário, Griselda, é uma figura enigmática e central para a trama, mesmo que apareça principalmente em flashbacks e através de objetos e documentos deixados em seu apartamento. Ela é apresentada como uma praticante de Palo Mayombe, uma religião afro-cubana que envolve rituais complexos e por vezes macabros. Acredita-se que Griselda tenha lançado a maldição que assombra Rosário, possivelmente como um reflexo de suas próprias lutas ou como um ato de vingança pela distância de sua neta. Sua presença, embora ausente fisicamente, é sentida de forma poderosa e aterrorizante ao longo do filme. Vizinhos. O filme também apresenta um elenco de vizinhos peculiares que circulam o apartamento de Griselda. Eles funcionam como elementos de suspense e mistério, com suas interações sendo ambíguas. Alguns podem parecer prestativos, enquanto outros exalam uma aura sinistra, aumentando a sensação de isolamento e perigo de Rosário. Esses personagens secundários contribuem para a atmosfera opressora, sugerindo que o mal que assola Rosário pode ter raízes mais profundas na comunidade ou no próprio prédio. A interação entre esses personagens, especialmente o conflito interno e externo de Rosário, impulsiona a narrativa de horror e suspense do filme. O ambiente opressor de Rosário. O ambiente do filme Rosário é um elemento crucial para construir a atmosfera de terror e suspense. Ele funciona como um personagem em si, sufocando a protagonista e intensificando a sensação de perigo iminente. O apartamento isolado. O palco principal da história é o antigo apartamento da avó de Rosário.
Este espaço é descrito como carregado de história e segredos. A ambientação é deliberadamente claustrofóbica, com corredores estreitos, mobília antiga e um senso palpável de abandono e decadência. A escuridão e as sombras parecem se adensar e a cada canto do apartamento esconde potenciais ameaças. Nevasca implacável. Um fator determinante para o isolamento e a opressão é a intensa nevasca que assola a cidade. Essa condição climática extrema não apenas prende Rosário ao apartamento, mas também cria uma barreira física e psicológica entre ela e o mundo exterior. O silêncio da nevasca. Contrastando com os ruídos perturbadores vindo de dentro do apartamento, aumenta a tensão. A nevasca simboliza a incapacidade de escapar e a crescente sensação de estar presa em uma teia de horror. Atmosfera sobrenatural. Além do cenário físico, o ambiente é impregnado por uma aura sobrenatural. Elementos como artefatos ocultistas, livros antigos e a própria energia dos rituais de Palo Mayombe, criando uma atmosfera densa e aterrorizante. A presença de entidades malignas se manifesta através de fenômenos inexplicáveis, como sussurros, aparições fugazes e mudanças abruptas na temperatura e na iluminação, tornando o espaço físico um reflexo do tormento espiritual da protagonista. O legado familiar no espaço. O apartamento não é apenas um local físico, mas também a manifestação do legado familiar e cultural de Rosário. Cada objeto, cada rachadura na parede parece contar uma história de gerações passadas, de rituais e de segredos. Essa conexão intrínseca entre o espaço e a história familiar amplifica o impacto da maldição, pois Rosário se vê forçada a confrontar seu passado em um ambiente que o representa de forma visceral. Em resumo, o ambiente de Rosário é projetado para ser um catalisador do medo, onde o isolamento físico, a opressão psicológica e a energia sobrenatural se combinam para criar uma experiência imersiva e aterrorizante para a protagonista e para o espectador.
Críticas ao filme Rosário 2025. As críticas ao filme Rosário, em seu lançamento em 2025, são variadas, refletindo diferentes percepções sobre sua abordagem ao terror, sua narrativa e seus elementos culturais. Pontos positivos frequentes: atmosfera e tensão. Muitos críticos elogiam a capacidade do filme em criar uma atmosfera opressora e tensa. A claustrofobia do apartamento, combinada com a nevasca isolante, é frequentemente citada como um ponto forte na construção do suspense. Desempenho de Emerald Toubia. A atuação de Emerald Toubia como Rosário Fuentes é geralmente destacada. Sua interpretação da jornada de terror e autodescoberta da personagem é vista como convincente e capaz de prender a atenção do público. Abordagem cultural. A exploração do Palo Mayombe e das tradições afro-cubanas, embora delicada, é reconhecida por alguns como um elemento interessante e original no gênero de terror, adicionando uma camada de profundidade cultural. Visual e estética. A direção de arte e a cinematografia são frequentemente elogiadas por criarem um visual sombrio e perturbador, que complementa a temática do filme. Críticas comuns. Ritmo lento. Uma crítica recorrente é o ritmo do filme, especialmente em sua primeira metade. Alguns críticos sentiram que a narrativa demorou a engrenar, com longos períodos focados na atmosfera que poderiam ter sido mais dinâmicos. Clichês do gênero. Apesar de tentar inovar, Rosário é criticado por cair em alguns clichês do terror sobrenatural, como sustos previsíveis e um arco narrativo que, para alguns, não se distancia o suficiente de outros filmes do gênero. Desenvolvimento de personagens secundários. A superficialidade de alguns personagens secundários, como os vizinhos, é apontada como uma oportunidade perdida. Eles poderiam ter contribuído mais para a trama ou para a ambientação. Exploração da cultura e religião. Embora a abordagem cultural seja um ponto positivo para alguns, outros críticos sentiram que a representação do Palo Mayombe poderia ter sido mais aprofundada ou delicada, temendo que o filme pudesse cair em estereótipos ou sensacionalismo. Final ambíguo. O final, deliberadamente ambíguo para alguns, foi visto por outros como insatisfatório ou confuso, deixando pontas soltas demais ou não oferecendo um fechamento claro para a jornada de Rosário. Em suma, Rosário divide opiniões, sendo elogiado por sua atmosfera, atuação principal e tentativa de originalidade, mas criticado por seu ritmo, uso de clichês e a forma como aborda certos elementos culturais. Você gostaria de saber mais sobre algum aspecto específico das críticas, ou sobre como o filme foi recebido pelo público em geral? A trilha sonora de Rosário, amplificando o horror e a tensão. A trilha sonora de Rosário desempenha um papel fundamental na construção da atmosfera aterrorizante e na intensificação da experiência do espectador. Ela é projetada para amplificar os sentimentos de medo, suspense e desorientação que a protagonista Rosário vivencia. Elementos musicais-chave. Atmosfera sombria e dissonante. A música frequentemente utiliza sons dissonantes, ruídos industriais e texturas sonoras perturbadoras. Esses elementos criam uma sensação de desconforto e prenunciam o perigo, muitas vezes acompanhando os momentos de maior tensão e atividade sobrenatural. Uso de percussão e ritmos ancestrais. Em sintonia com a temática do Palo Mayombe, a trilha sonora pode incorporar ritmos tribais e percussão intensa. Esses sons evocam uma sensação de ancestralidade, de rituais sombrios e de forças primordiais em ação, adicionando uma camada cultural e espiritual à experiência auditiva. Silêncios estratégicos. Tão importante quanto a música é o uso estratégico do silêncio. Os momentos de silêncio absoluto, especialmente em contraste com ruídos abruptos e assustadores, aumentam o suspense e a expectativa,
tornando os sustos mais eficazes. Temas melódicos sutilmente assustadores. Embora o foco seja na atmosfera, pode haver temas melódicos sutis, muitas vezes tocados em instrumentos com sonoridades etéreas ou melancólicas. Esses temas podem evocar a tragédia familiar ou a dor subjacente da maldição. Sonorização do sobrenatural. Efeitos sonoros inovadores e perturbadores são utilizados para dar vida às manifestações sobrenaturais. Sussurros, estalos, arranhões e outros ruídos anormais são cuidadosamente integrados à trilha sonora para aumentar o realismo e o impacto do horror. Impacto na narrativa. A trilha sonora de Rosário não é apenas um acompanhamento, mas uma ferramenta narrativa ativa. Ela intensifica a atenção, mantém o espectador em constante estado de alerta. Sublinha o isolamento, acompanha a sensação de solidão e desespero de Rosário. Evoca o medo, cria uma paisagem sonora que ativa as reações primordiais de medo. Reforça a temática cultural, traz à tona elementos das práticas espirituais exploradas no filme. Em resumo, a trilha sonora de Rosário é uma peça essencial na construção do horror, utilizando uma combinação de sons dissonantes, ritmos ancestrais e silêncios estratégicos para imergir o público na experiência aterrorizante da protagonista. Você gostaria de saber sobre algum aspecto específico da trilha sonora, como os compositores, ou exemplos de como ela é usada em cenas particulares? Por que assistir a Rosário? Se você busca um filme que vá além do susto fácil e mergulhe em temas mais profundos, Rosário pode ser uma excelente pedida. Aqui estão alguns motivos para você dar uma chance a este filme. A atmosfera de suspense e terror psicológico. Rosário se destaca pela construção de uma atmosfera opressora e claustrofóbica, através do cenário isolado por uma nevasca e do antigo apartamento carregado de segredos. O filme te prende em uma teia de suspense que trabalha o medo de forma mais sutil e psicológica. Se você aprecia filmes que criam tensão gradualmente e te deixam apreensivos, Rosário oferece essa experiência. Uma performance central forte. A atuação de Esmeralda e Tobia como Rosário Fuentes é um dos pilares do filme. Ela entrega uma performance convincente da jornada de uma mulher que é forçada a confrontar seus medos mais profundos e um passado sombrio. Acompanha sua luta pela sobrevivência e sua transformação é um dos grandes atrativos. Exploração cultural e temas profundos. Para além do terror, Rosário se aventura a explorar temas como trauma familiar, legado cultural e o peso das escolhas geracionais. A incorporação de elementos do Paulo Maiobi adiciona uma camada única e intrigante, afastando o filme da narrativa de terror mais genéricas. Se você gosta de filmes que provocam reflexões sobre a identidade e herança, Rosário pode te surpreender. Filme Rosário. Rosário é um filme de terror sobrenatural de 2025, estrelado por Felipe Vargas e estrelado por Esmeralda Tobia. A trama se desenrola em uma única noite, quando a protagonista Rosário Fuentes, uma empresária de sucesso,
precisa retornar ao antigo apartamento de sua avó, com quem tinha um relacionamento distante, após receber a notícia de seu falecimento inesperado. A situação se complica quando uma forte nevasca isola Rosário no local, forçando-a a passar a noite com o corpo da avó enquanto aguarda a chegada da ambulância. Cercada por vizinhos estranhos e um silêncio cada vez mais perturbador, Rosário logo percebe que algo maligno e ancestral habita naquele local. Ao investigar o apartamento em busca de respostas, Rosário descobre uma câmera oculta cheia de artefatos ocultistas e objetos pessoais macabros ligados a rituais sombrios e geracionais. Ela encontra livros antigos que sugerem que sua avó, Griselda, era uma praticante de Balo Maiobi, uma religião afro-cubana que envolve sacrifícios e pactos espirituais. Conforme ocorrências sobrenaturais sinistras começam a atormentá-la, Rosário é confrontada com a possibilidade de sua avó ter lançado uma maldição sobre ela, talvez como vingança por anos de afastamento ou por escolhas familiares passadas. O filme explora temas como o trauma familiar, os sacrifícios geracionais e a busca pela identidade em meio a tradições culturais complexas e por vezes assustadoras. Rosário se vê forçada a mergulhar nos segredos enterrados de sua família e a confrontar a verdade sobre as escolhas de seus antepassados, para proteger não apenas sua própria vida, mas também sua alma. Ela precisa desvendar a natureza da maldição e encontrar uma maneira de quebrá-la, o que a leva a realizar rituais que envolvem sacrifício e confrontos espirituais intensos. O final do filme é ambíguo para alguns espectadores, com Rosário aparentemente tendo alcançado um certo nível de resolução em sua vida profissional, ajudando pessoas com dificuldades financeiras. No entanto, um desfecho sombrio sugere que a maldição pode persistir ou que ela se tornou um receptáculo para a entidade maligna. Pontos chaves do filme. Protagonista: Rosário Fuentes, uma mulher de sucesso desconectada de suas raízes familiares. Cenário: um antigo apartamento isolado por uma nevasca. Elemento sobrenatural: rituais de Palo Mayombe, entidades demoníacas e maldições geracionais. Temas: trauma familiar, sacrifício, entidade cultural, legado, o custo do sonho americano. Visual:
O filme é descrito como tendo uma atmosfera sombria e, em alguns momentos, com elementos de body horror. Rosário busca misturar elementos de terror sobrenatural com drama familiar, explorando a complexidade das relações e o peso do passado em relação às gerações futuras. Personagens do filme Rosário, 2025. O filme Rosário se concentra em poucos personagens, mas cada um desempenha um papel crucial no desenrolar da trama e na jornada da protagonista. Rosário Fuentes. A protagonista, interpretada por Emeralde Tobia, é uma empresária de sucesso que vive uma vida moderna e aparentemente desconectada de suas raízes familiares. Ela representa a dualidade entre o sucesso no mundo contemporâneo e a herança cultural e espiritual de sua família. Sua jornada no filme é marcada pela necessidade de confrontar um passado que ela tentou ignorar, descobrindo segredos sombrios sobre sua avó e os rituais que a ligam a uma maldição ancestral. Rosário é forçada a uma transformação radical, enfrentando seus medos mais profundos para sobreviver. Griselda Fuentes. A avó de Rosário, Griselda, é uma figura enigmática e central para a trama, mesmo que apareça principalmente em flashbacks e através de objetos e documentos deixados em seu apartamento. Ela é apresentada como uma praticante de Palo Mayombe, uma religião afro-cubana que envolve rituais complexos e por vezes macabros. Acredita-se que Griselda tenha lançado a maldição que assombra Rosário, possivelmente como um reflexo de suas próprias lutas ou como um ato de vingança pela distância de sua neta. Sua presença, embora ausente fisicamente, é sentida de forma poderosa e aterrorizante ao longo do filme. Vizinhos. O filme também apresenta um elenco de vizinhos peculiares que circulam o apartamento de Griselda. Eles funcionam como elementos de suspense e mistério, com suas interações sendo ambíguas. Alguns podem parecer prestativos, enquanto outros exalam uma aura sinistra, aumentando a sensação de isolamento e perigo de Rosário. Esses personagens secundários contribuem para a atmosfera opressora, sugerindo que o mal que assola Rosário pode ter raízes mais profundas na comunidade ou no próprio prédio. A interação entre esses personagens, especialmente o conflito interno e externo de Rosário, impulsiona a narrativa de horror e suspense do filme. O ambiente opressor de Rosário. O ambiente do filme Rosário é um elemento crucial para construir a atmosfera de terror e suspense. Ele funciona como um personagem em si, sufocando a protagonista e intensificando a sensação de perigo iminente. O apartamento isolado. O palco principal da história é o antigo apartamento da avó de Rosário.
Este espaço é descrito como carregado de história e segredos. A ambientação é deliberadamente claustrofóbica, com